Em Londres, o Aconteceu entrevista a prima de Jean Charles. Ela participa do filme recém-lançado sobre a vida do brasileiro assassinado pela Scotland Yard. E em Minas Gerais, a família se divide. O pagamento da indenização virou motivo de briga. Mas se a morte de Jean Charles une a cidade em torno do mesmo sentimento de comoção, um outro assunto separa a família: o dinheiro da indenização. A família não revela o valor da indenização, mas um amigo que morou com o brasileiro em Londres diz que a quantia paga foi de 350 mil libras, algo em torno de 800 mil reais. Entre outras coisas, os pais compraram este sobrado, que fica bem no centro de Gonzaga. O primo fez uma revelação para a nossa reportagem. Ele diz que os parentes correram o risco de perder esse dinheiro e o motivo era que Jean Charles estava com o passaporte adulterado. A dele é forjada mesmo, a gente tinha conhecimento, se a gente tivesse contado isso, falado publicamente isso, eles poderiam perder a indenização, então quer dizer, eles devem a gente a isso o sigilo. Essa é uma prática comum no Reino Unido. O eletricista fez a falsificação 2 anos antes de morrer. Entrou na Inglaterra pela Irlanda e teria pago 7 mil reais. Uma vez você entrou na Irlanda, República da Irlanda, você dá a volta pela Irlanda do Norte, Escócia e entra na Inglaterra sem ter que passar por imigração. Os pais não quiseram comentar as denúncias. Disseram apenas que Alex também recebeu uma parte da indenização do governo inglês. Jean Charles de Menezes se tornou popular em Londres. Ainda é assunto frequentemente comentado nas ruas. A população local ficou mais ou tão chocada com a morte do eletricista do que a brasileira. Na capital inglesa, a polícia não costuma ser tão violenta quanto a do Brasil. Joseph diz que o que viu na TV é que a polícia cometeu um erro. Ele acredita que nunca será possível entender exatamente o que aconteceu naquele dia. Este inglês diz que toda vez que passa pelo local, se lembra do que aconteceu. Mas acredita que a situação só chegou a tal ponto porque Londres estava passando por um momento difícil naquela época. Para o sistema judicial inglês, a descoberta do erro da célebre Scotland Yard é um marco na história. Apesar de todas as provas, os policiais foram inocentados. Segundo a justiça britânica, eles teriam agido em defesa da coletividade. É uma história que resiste ao tempo. A morte de Jean Charles de Menezes continua sendo lembrada neste memorial na parede da estação Stockwell. O caso Menezes ganhou as grandes telas com o filme Jean Charles. A prima do protagonista, Patrícia Armani, conversou com a nossa reportagem. Ela aparece no cinema interpretando o seu próprio papel. Sinto saudade do sorriso, das conversas, né? De se encontrar com ele, essas coisas, né? Uma lição amarga, que muitos acreditam que possa voltar a se repetir. Para a família, Jean é uma perda irreparável. Já a sociedade inglesa espera que não se repitam erros assim, nem em nome do combate ao terrorismo. Até agora, nenhum policial, nem o ex-chefe da polícia de Londres, Ian Blair, que abandonou seu cargo, foi processado por este erro fatal. Apesar de transcorridos 5 anos, as investigações judiciais para determinar as condições da morte de 52 vítimas e dos 4 kamikazes só terão início em outubro próximo. Durante 4 anos, em 4 processos judiciais, ninguém foi condenado pelo assassinato. O acordo, segundo a polícia, coloca ponto final na disputa judicial. A trágica morte de Jean Charles de Menezes fez o governo inglês refletir sobre a concessão à polícia do direito de matar. A morte de Menezes
foi uma lição trágica que levou a sociedade inglesa a refletir sobre as armas que dispõe na luta contra o terrorismo e o custo de usá-las. Os policiais da Scotland Yard tradicionalmente atuam desarmados. O que há de diferente no momento é o aumento da quantidade de policiais armados nas ruas londrinas e a autorização que muitos deles recebem para atirar na cabeça de alguém suspeito de estar na iminência de cometer ação terrorista e, em certas situações, disparar sem aviso. Essa estratégia, conhecida como Operação Kratos, é uma resposta forte ao terrorismo suicida, até há pouco inédito na Europa.